A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje, nossa aula ela tem um peso espiritual diferente, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, né? Nós falamos sobre ele como Consolador, mas hoje o Capacitador, aquele que capacita. Antes de mergulharmos no texto bíblico, quero te fazer um convite. Se você quer aprofundar seu conhecimento bíblico e crescer na graça, inscreva nesse canal. Toda semana eu trago aulas didáticas extra para te ajudar na sua certo, irmãos? Já deixando o seu like, assim você ajuda a estar crescendo. O capacitador, o capacitador. Então, como aquele que capacita, que dá autoridade, o servo de Deus. O texto da nossa lição se encontra no livro de Joel, no capítulo de número 2, versículo 28, a parte A, que diz: "E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Essa capacitação de pregar, anunciar, noticiar com autoridade. Então, essa capacitação será dada através do Espírito Santo, o capacitador. A nossa lição a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, versículo 29, Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Tá certo, amados? Vamos à nossa aula de hoje. O Espírito Santo, ele é o capacitador. Então, podemos escrever como tema da nossa aula, né? Embora a palavra-chave na nossa lição, ela nos indica que seja a palavra poder, porque o poder vem da capacidade, e quem capacita é o Espírito Santo. Ele, como capacitador, tá? Ele vai nos dar poder. Ao longo da nossa lição, a gente vai discorrer essa afirmativa. Tá certo, amados? Vamos adiante. Então, como capacitador, o Espírito Santo, nós, amados, podemos dizer o seguinte: nós podemos fazer uma pergunta no início da nossa aula. Por quê? Porque algumas pessoas cristãs, né, florescem no deserto
enquanto outros murcham em jardins regados? É uma pergunta. Por que isso acontece? Vamos ver essa diferença. A diferença não está no talento, né? Pessoa talentosa acha que tem, é suficiente. Está, sim, na fonte, né? O talento é importantíssimo, você ter talento, mas você não deve confiar nele, mas você deve confiar na fonte. Então, a diferença está aí, está na fonte. E nós vamos falar desta fonte hoje, que é, mais uma vez, o Espírito Santo capacitando esses cristãos a dar fruto. O Senhor Jesus disse que o nosso fruto, ele tem que permanecer. Tá certo? Vamos adiante. Hoje você vai entender o porquê o Espírito Santo é o Consolador. Nessa aula você vai entender o porquê ele é o Consolador, ou o capacitador. Porque ele capacita, tá? Muito bem. A nossa aula, ela dá um início no nosso ponto de número 1, o primeiro tópico, fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. Essa promessa, ela abrange de uma forma universal. Ela foi uma promessa para a igreja, e a igreja de Cristo, ela atua de modo universal, em todo o mundo, em todo o tempo, em toda a época. Então, esta foi uma promessa feita lá no livro de Joel. Joel fez essa promessa há 800 anos, né, antes de Cristo. Ele fez essa promessa em que antes há de ser que depois derramarei do meu espírito toda a carne. Então, esta promessa foi feita muito antes. Muito bem. Então, nós temos aqui a palavra o capacitador. Esse capacitador foi a promessa feita, né, para toda a igreja. Joel fazendo essa promessa, essa profecia, na verdade, profecia feita por Joel. O problema do ser humano é que ele, né, recebendo essa promessa, existe duas situações na qual, né, muitos acabam confiando. Existe, quando se fala em duas situações, nós podemos colocar aqui a letra A como uma e a letra B. Nós podemos dizer que antes da promessa, temos um medo, né? E depois da promessa, nós podemos dizer que temos coragem. Temos coragem. Acontece que o medo, ele representa uma insegurança, né? Uma insegurança, fraqueza, né? Lembra de Pedro? Pedro, antes dele ser revestido, ele teve medo. Lembra quando ele foi ter com Jesus? Quando ele viu Jesus vir,
né, andar sobre as águas, aí ele diz para Jesus que, né, se fosse ele mesmo, que mandasse para que ele fosse ter com ele. Jesus dá as ordens e disse, vem Pedro. E ele, né, segue. Aí o texto bíblico vai dizer que quando ele está uma determinada distância, já sobre as águas, ele tem medo. Então ele fica inseguro. Essa insegurança, ela gera fraqueza. E nesse processo de fraqueza, ele vem a perecer. O texto bíblico disse que ele começou a afundar nas águas quando ele tem medo. Então, essa insegurança, ela vem desse medo. Acontece que a parte B, que vai nos dizer que é a coragem, essa coragem, ela é capacitada, né? Ela dá capacidade ela é dada capacidade pelo Espírito Santo, uma vez como o capacitador. Uma vez como o capacitador, ela promove a coragem, né? No princípio da conversa com Jesus, né, Pedro teve coragem, mas logo em seguida ele teve medo. Então, esse problema do medo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos encoraja, que tira isso de nós. Então, precisamos ter esse entendimento sempre na vida espiritual. Tá certo, amados? Vamos adiante. Acontece que, para tudo isso aqui, tem um propósito, que é uma missão. Missão. E qual é o propósito da missão? A missão quer dizer que é um trabalho dado por Jesus. Ele diz que éramos para darmos frutos e esse fruto precisa permanecer. Então, esse trabalho é uma missão dada por Jesus. E essa missão precisa de ter uma certa capacidade para fazer, né? E é um trabalho. Muito bem. No Pentecoste, acontece que esta promessa foi dada àqueles que estavam reunidos no cenáculo, né, no templo. E naquele dia foi dado àqueles homens que estavam lá uma capacidade para uma missão. Uma missão. Podemos chamar essa missão de um trabalho missionário. Né? Esta missão foi um trabalho missionário, né, que a igreja precisava exercer para que desse continuidade mais na frente à obra que Jesus deixou para ser feita. A nossa lição, ela fala sobre que essa promessa é com uma ação sobrenatural. Olha o que diz a lição. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis, né, sobrenaturais. Aí a promessa de Joel diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. O que é isso?
Isso é uma manifestação sobrenatural visível, atestando ou testemunhando a capacitação que aqueles homens estavam recebendo para um trabalho missionário, um trabalho de missão, um trabalho missionário. Muito bem. Esse trabalho, ele precisa ter uma autoridade. Essa autoridade, ela é algo sobrenatural. Tá? Então, como algo sobrenatural dessa autoridade, o Espírito Santo, capacitador. Mas antes de ser capacitador para o cristão, ele foi o consolador enviado pelo Pai através do Filho. Então, em uma definição teológica do capacitador, que é agora como consolador, nessa explicação teológica, ele o que é? Isso aqui, ele é o paráclito, paracletos, ou paráclito, né? Paráclito, do grego, né? Então, esse paráclito, ele é aquele que anda do lado. É aquele que está do lado, está ao lado da pessoa. Lembra que Jesus disse que ele ficará convosco até a consumação do século? Então, ele está do lado, ele está ensinando. Ele ensina. Ele tem essa função. Ele fortalece. Ele fortalece. Ele guia. Ele guia. E ainda a função dele é servir. E nós vamos entender mais na frente essa função de servir. Por quê? Porque o servir é algo que provém de uma capacidade. Você não consegue servir se você não tem um determinado dom para aquilo. Muitas das vezes, as pessoas querem ser servido e não querem servir. Então, esse servir, ele é um serviço do missionário. É um serviço da missão, né? O Espírito Santo, amados, ele não é uma influência, como algumas seitas dizem por aí. Ele não é uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, como nós vimos em aulas anteriores, ele tem sentimento, ele fica triste, ele sente, fica triste quando alguém faz algo que o desagrada. Então, o Espírito Santo, ele não é algo que você usa. Tem muitas pessoas que querem usar Deus ou querem usar o Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém que usa o indivíduo, usa você, usa aquele que
encorajou e deu vazão para ele ser o capacitador na vida da pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele não é um invasor da situação, mas ele é aquele que está buscando ser usado por a pessoa que dá vazão a ele ficar presente na vida da pessoa, a ele ter esta liberdade para trabalhar, liberdade para uso. Muito bem. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre o cumprimento, O cumprimento, que é o poder para testemunhar. O poder para testemunhar. No poder para testemunhar, nós podemos dizer que a força humana é uma força limitada. Então, no mundo espiritual, eu não posso agir com força humana. Eu não posso agir como força humana. O que é isso? Força humana é a força do meu braço, é o meu entendimento, o meu ego. Então, meu braço. Então, no mundo espiritual não funciona assim. Essa força, ela é descartada no mundo espiritual. Então, isso quer dizer que essa força aqui, ela é uma força limitada. Ela é uma força limitada. O que eu tenho que dar vazão? O Espírito. Essa força, ela tem que vir do Espírito. Ela tem que vir, é igual força do Espírito Santo. Quando eu dou vazão ao Espírito Santo, ele é o meu capacitador. Ele me capacita. Ele nos capacita para uma missão. E isso gera propósito naqueles que buscam esse encorajamento através do capacitador. Tá certo, amados? Quero fazer também uma pergunta ao público que está nos privilegiando, nos dando o privilégio de assistir a nossa aula. Vocês, como é que têm usado a sua força? Como humana limitada? Ou deixando o Espírito Santo usar você como capacitador seu? Ou você tem confiado no teu ego, no teu conhecimento, que ele, por mais que seja abrangente, é limitado, retraindo o Espírito Santo?
Pois é uma pergunta que nós precisamos, às vezes, nos quebrar, né? Os pregadores dos grandes congressos, hoje não se fala nem mais em pregador, né? Uns tempos atrás falava em preletor, fulano de tal, hoje é coach, né? Os coaches, os profissionais do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia deles. Muito bem. Então, no segundo tópico, nós estamos falando sobre encorajamento. O encorajamento do cristão através do Espírito Santo como capacitador. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Essa capacidade não foi dada apenas na profecia de Joel e não aconteceu só no Pentecoste. Olha o que diz a lição. A extensão da promessa do Espírito Santo, Pedro exorta que ouvintes ao arrependimento ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. Qual é o contexto? Diz o contexto: o dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, né? A respeito do revestimento de poder, que é a capacitação para um trabalho. Esse dom não foi retido ou não foi restrito no Pentecoste, mas é estendido ao crente de todas as épocas, né? A vós e aos vossos filhos e a todos os que estão de longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 9. Diz que a vós, aos vossos filhos e a todos que estão de longe. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as metrópoles, em todas as regiões, em todas as línguas, em todas as nações. Tá certo? Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo nas águas. Foi antes. Eles foram batizados no Espírito Santo antes mesmo de ser batizados nas águas. É só você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Você vai entender a conversão de Cornélio e da sua casa. Eles foram cheios, revestidos do Espírito Santo muito antes de ser batizados nas águas. Tá certo? Muito bem. Esta continuidade, deixa eu dizer para você, os dons espirituais, eles são ferramentas de trabalho. Eles não são troféus de santidade. Não são troféus de santidade. Então, os dons espirituais, eles foram distribuídos, ou são distribuídos para serviço. Para serviço, né? Vamos escrever aqui esse serviço. Esse
serviço é para a edificação da igreja com propósito, né? Que são os seguintes. Muito bom. Então, nós temos aqui, sabedoria. Sabedoria. Aí nós temos, depois de ser sábio, lembra de Salomão? Ele pediu sabedoria para tratar com o povo. Pois é. Então, tem a fé. Então, você adquire sabedoria, adquire fé, você tem discernimento. Está vendo que é um pilar que ele está subindo de degrau? E vem o serviço. E esse serviço, ele só pode ser feito com amor. 5 pilares que é necessário para o trabalho missionário, para a missão. Esses 5 pilares são indispensáveis para esse trabalho. Tá certo, amados? Então, é mito dizer que Deus usa, né, perfeitos. Deus usa perfeitos. Isso não é verdade. Isso é mito. Não é verdade. Mas Deus usa quem está disponível ou sensível ao capacitador. Essa disponibilidade não quer dizer que você está livre, desocupado. Não, tem nada a ver com desocupado. Essa disponibilidade é o coração desprendido à obra, à missão, à obra missionária, o trabalho do Evangelho. Certo? Então, essa missão, se trata disso. Se trata essa disponibilidade se trata disso. Não se trata de desocupado. Até porque todas as pessoas, quando Jesus chamou, quando Deus chamou para o trabalho, estavam biblicamente trabalhando, né? Os discípulos, cada um estavam fazendo alguma coisa, pescando, né? Eliseu estava no campo com 12 juntas de boi, trabalhando no trabalho, e foi chamado. Então, essa disponibilidade aqui não tem nada a ver com desocupado. Tá certo? Desocupado é preguiçoso. Deus não trata com preguiçoso. Muito pelo contrário, né? O provérbio diz que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, vai ter exemplo com a formiga. Tá certo, amados? Muito bem. Podemos dizer que o nosso dia a dia, né, do nosso trabalho, para nosso crescimento espiritual, nós precisamos
nós precisamos da seguinte coisa para esse dia a dia, né? Para a nossa prática, a prática diária. Então, podemos dizer que o passo a passo para o dia a dia. O passo a passo para o dia a dia. Passo a passo para o dia a dia. Vamos enumerar? Então, eu preciso de uma vida de oração. Eu preciso de uma vida de comunhão. Eu preciso de uma vida de serviço. Esse serviço é o serviço de obra, da obra, o trabalho. E eu preciso amar. Sem o amor, o apóstolo Paulo disse que nada adianta. É como uma lata que ela tine, mas ela não tem resultados. Tá certo? Comente aí, amados. Basta você, no seu comentário, você dizer assim, ó. Você dizer assim, ó. Espírito Santo. Espírito Santo, guia-me. Guia minha vida. Espírito Santo, guia minha vida. E você vai ver a diferença no seu ministério. Tá certo? Podemos concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Então não ficou restrito lá no passado, no dia de Pentecoste. Não ficou. Ele tem continuidade e ele está disponível para todos aqueles que creem em Cristo. Ele é o capacitador, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma aula maravilhosa nesta próxima lição, que geralmente são aplicadas aos domingos nas nossas escolas dominicais. Que Deus abençoe.